há eras atrás. Quando a Terra era um paraíso intocado e a humanidade vivia em harmonia com a natureza. A ganância, a ambição desenfreada e a corrupção começaram a se infiltrar no coração dos homens. Os líderes mundiais buscavam poder e riqueza a qualquer custo, explorando impiedosamente os recursos naturais, desencadeando conflitos sangrentos e esquecendo a importância dos valores espirituais. A Terra, outrora um oásis de vida e equilíbrio, estava à beira do colapso. E a humanidade havia perdido o rumo de seu trono celestial. Deus contemplava a devastação de sua criação com tristeza e compaixão. Ele viu que a humanidade havia se afastado dos princípios de justiça, compaixão e respeito pela terra. Em resposta, ele convocou os cavaleiros do Apocalipse, 4 seres celestiais destinados a restaurar a ordem e a retidão no mundo. O cavaleiro do cavalo branco, Uriel, o portador da luz. Uriel emergiu em uma luz ofuscante, montado em um cavalo branco de brilho celestial. Sua armadura reluzia com a pureza divina, e uma coroa de ouro repousava sobre sua cabeça. Sua espada de chamas purificadoras simbolizava a virtude da verdade e da justiça. Sua missão era restaurar a fé nas verdades espirituais, que haviam sido obscurecidas pelas mentiras humanas. À medida que cavalgava, as mentes das pessoas se iluminavam. As mentiras eram dissipadas, e a busca pelo conhecimento espiritual era reavivada. O cavaleiro do cavalo vermelho, Gabriel, o senhor da guerra. Gabriel apareceu em um cavalo vermelho ardente, usando uma couraça feita das almas daqueles que pereceram em batalhas sangrentas. Sua espada estava manchada de sangue, um lembrete das atrocidades da guerra. Gabriel personificava a coragem e a necessidade de enfrentar as consequências dos atos errôneos. Sua missão era trazer a guerra como um lembrete doloroso das terríveis consequências do conflito, incitando a humanidade a buscar a paz e a reconciliação. Onde quer que cavalgasse, nações confrontavam o preço terrível da guerra, e as pessoas clamavam por um mundo mais pacífico. O cavaleiro do cavalo preto, Israfel, o ceifador da fome. Israfel emergiu em um cavalo preto, segurando uma balança que simbolizava a justiça divina e a necessidade de equilíbrio. Ele trazia a fome e a escassez, não como punição, mas como um chamado para compartilhar e cuidar uns dos outros, promovendo a solidariedade. À medida que cavalgava, a fome inspirava as pessoas a compartilhar recursos e a cultivar em comunhão, restaurando a abundância e a compaixão. O cavaleiro do cavalo pálido, Azrael, o guardião das almas. Azrael apareceu em um cavalo pálido, com olhos tristes e vazios. Ele não trazia medo, mas sim conforto àqueles que estavam sofrendo. Azrael era o guardião das almas e da transição para a próxima vida. Sua presença recordava a todos a efemeridade da vida terrena e a importância de preparar a alma para a eternidade. À sua passagem, as pessoas encontravam paz em meio à dor da perda, e a morte não era mais vista como uma inimiga, mas como uma transição espiritual. Conforme os cavaleiros do Apocalipse cumpriram suas missões, a humanidade passou por um período de despertar espiritual e transformação. A compaixão e a justiça substituíram a ganância e a violência. As nações encontraram maneiras de coexistir em paz, e o equilíbrio ecológico foi restaurado. A Terra, mais uma vez, florescia em toda a sua glória. Os cavaleiros do Apocalipse não vieram como agentes de destruição, mas como mensageiros da compaixão divina e da oportunidade de redenção. A aparição dos cavaleiros foi, na verdade, um ato de misericórdia.
Um chamado à redenção e uma lembrança de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da transformação e da renovação pode brilhar. A humanidade redescobriu seus valores espirituais mais profundos e sua conexão com a Terra, restaurando a esperança e a justiça em um mundo que tanto necessitava delas. Há séculos. Em um mundo que estava à beira do colapso, as ações da humanidade haviam levado o planeta a um estado de desordem e decadência. A ganância, a violência e a corrupção haviam se espalhado como uma praga, ameaçando a harmonia da Terra. Foi nesse cenário sombrio que os cavaleiros do Apocalipse foram convocados. No coração dos céus, o Criador observou com tristeza o sofrimento de sua criação. Ele viu a destruição da natureza, a opressão dos fracos, a guerra que ceifava vidas e a exploração implacável dos recursos do planeta. O desequilíbrio ecológico estava causando devastação, e a humanidade havia esquecido seus princípios espirituais mais profundos. Em resposta a essa crescente escuridão, Deus convocou os cavaleiros do Apocalipse, não como agentes de destruição, mas como emissários da transformação e da redenção. Cada cavaleiro personificava uma virtude divina destinada a corrigir as injustiças e reorientar a humanidade para um caminho de retidão. O cavaleiro do cavalo branco, Uriel, representava a virtude da verdade e da justiça. Sua missão era restaurar a fé nas verdades divinas, dissipar as mentiras e inspirar a busca por conhecimento espiritual. O cavaleiro do cavalo vermelho, Gabriel, personificava a coragem e a necessidade de enfrentar as consequências de ações errôneas. Ele trazia a guerra como um lembrete doloroso das terríveis consequências do conflito e da necessidade urgente de buscar a paz. O cavaleiro do cavalo preto, Israfel, simbolizava a compaixão e a igualdade. Ele trazia a fome e a escassez não como punição, mas como um chamado para compartilhar e cuidar uns dos outros, promovendo a solidariedade. O cavaleiro do cavalo pálido, Azrael, era o guardião das almas e da transição para a próxima vida. Sua presença recordava a todos a efemeridade da vida terrena e a importância de preparar a alma para a eternidade. Conforme os cavaleiros do Apocalipse cumpriram suas missões, a humanidade passou por um período de despertar espiritual e transformação. A compaixão e a justiça substituíram a ganância e a violência. As nações encontraram maneiras de coexistir em paz, e o equilíbrio ecológico foi restaurado. Os cavaleiros do Apocalipse não vieram para destruir o mundo, mas sim para lembrar a humanidade seus valores mais nobres e orientá-la de volta ao caminho da retidão e da harmonia com a Terra. A aparição dos cavaleiros foi, na verdade, um ato de misericórdia e um chamado à redenção. A história do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco é frequentemente identificado como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, conforme descrito no livro bíblico do Apocalipse ou Revelação. Ele é conhecido como o Conquistador ou o Portador da Coroa, e sua aparição é um dos eventos marcantes associados ao fim dos tempos. A história do Cavaleiro do Cavalo Branco começa no capítulo 6 do Apocalipse, quando o apóstolo João, em uma visão, vê 4 cavalos e seus respectivos cavaleiros saindo de um rolo selado com 7 selos. Cada cavaleiro simboliza um aspecto das tribulações e transformações que ocorrerão no fim dos tempos. O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro a aparecer, montando um cavalo branco. Ele segura um arco e uma coroa é colocada em sua cabeça. Sua missão é conquistar e sair vitorioso, representando a expansão do reino de Deus e a disseminação da verdade divina. O cavalo branco e a coroa simbolizam a pureza, a justiça e a autoridade divina.
A interpretação do Cavaleiro do Cavalo Branco pode variar entre as tradições religiosas e as interpretações teológicas. Alguns veem o cavaleiro como um símbolo da vinda de Cristo em julgamento, trazendo justiça e a vitória do reino de Deus sobre as forças do mal. Outros o associam a eventos históricos ou figuras políticas, como conquistadores e líderes mundiais. Em resumo, o Cavaleiro do Cavalo Branco do Apocalipse representa a justiça, a verdade e a vitória divina sobre as forças do mal. No contexto das profecias sobre o fim dos tempos descritas no livro bíblico do Apocalipse, sua história é parte de um simbolismo complexo que faz parte da escatologia cristã. A história do Cavaleiro do Cavalo Vermelho do Apocalipse. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho é uma figura descrita no livro bíblico do Apocalipse ou Revelação, no capítulo 6. O Apocalipse é conhecido por suas visões e simbolismo, que descrevem eventos associados ao fim dos tempos. Cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse representa uma etapa ou aspecto das tribulações que ocorrerão nesse período. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho é frequentemente chamado de Oguerra-Hu e é o segundo dos 4 cavaleiros a aparecer após a abertura dos 7 selos. Ele monta um cavalo vermelho, que simboliza o derramamento de sangue e a destruição associada à guerra. O cavaleiro segura uma grande espada. Sua missão é trazer a guerra e a violência ao mundo. E ele é acompanhado por uma série de eventos catastróficos, incluindo conflitos, morte e sofrimento. Sua aparição representa a desarmonia e o derramamento de sangue, que assolarão a terra nos tempos finais. E sua espada simboliza a devastação que ele traz. A interpretação do Cavaleiro do Cavalo Vermelho pode variar entre as diferentes tradições religiosas e teológicas. Alguns o veem como um símbolo da guerra física e espiritual, que assolará o mundo durante o período do fim dos tempos, enquanto outros o associam a eventos históricos ou líderes políticos que desencadeiam conflitos. Em resumo, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho do Apocalipse representa a guerra, a violência e a destruição que estão associadas às tribulações que ocorrerão no fim dos tempos, conforme descrito no livro bíblico do Apocalipse. Sua história faz parte do simbolismo complexo da escatologia cristã. A história do Cavaleiro do Cavalo Preto do Apocalipse. O Cavaleiro do Cavalo Preto, uma figura misteriosa do livro do Apocalipse, é uma das 4 entidades que surgem após a abertura dos 7 selos, como descrito no capítulo 6. Este cavaleiro é frequentemente identificado como a personificação da fome e da escassez, representando eventos associados ao fim dos tempos. O Cavaleiro do Cavalo Preto monta um cavalo preto, simbolizando a escuridão e a devastação que acompanham sua aparição. Em sua mão, ele segura uma balança, que representa a necessidade de equilíbrio e justiça. Quando ele aparece, uma voz clama: 1/4 de trigo por 1 denário, e 3/4 de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Essa declaração sugere que a fome e a escassez de alimentos assolarão a terra, enquanto produtos de maior luxo, como o azeite e o vinho, permanecerão relativamente intocados. Isso pode ser interpretado como um sinal de desigualdade e privação. A interpretação do Cavaleiro do Cavalo Preto varia consideravelmente entre as diferentes tradições religiosas e teológicas. Alguns o veem como um símbolo da fome física e da escassez de alimentos, que ocorrerão durante os eventos associados ao fim dos tempos. Nessa interpretação, ele representa a crise alimentar que trará sofrimento e dificuldades para a humanidade, reforçando a ideia de julgamento divino e purificação. Outros adotam uma interpretação mais simbólica, enxergando o Cavaleiro do Cavalo Preto como uma representação da fome espiritual,
e da falta de justiça na sociedade. Nesse contexto, a balança que ele segura simboliza a desigualdade social e a necessidade de equilibrar a distribuição de recursos e oportunidades. No entanto, em todas as interpretações, o Cavaleiro do Cavalo Preto representa um dos desafios que a humanidade enfrentará nos eventos associados ao fim dos tempos, quando a escassez, seja ela física ou espiritual, trará sofrimento e dificuldades. Sua história faz parte do simbolismo complexo da escatologia cristã, que procura compreender os eventos e juízos divinos que cercam o fim dos tempos. A história do Cavaleiro do Cavalo Pálido do Apocalipse. O Cavaleiro do Cavalo Pálido, também conhecido como a Morte, é uma figura emblemática e misteriosa que desempenha um papel fundamental no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento da Bíblia. Ele é o quarto dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos no capítulo 6. E é uma representação simbólica de eventos associados ao fim dos tempos e ao juízo divino. O Cavaleiro do Cavalo Pálido monta um cavalo de cor pálida ou esverdeada, o que simboliza a decadência e a morte. Em sua mão, ele segura uma foice afiada. Esta foice é um símbolo poderoso que representa a colheita final, indicando o julgamento divino e a transição das almas humanas para a vida após a morte. Além disso, ele é descrito como tendo autoridade sobre a morte e o Hades, o reino dos mortos na mitologia grega. Quando o Cavaleiro do Cavalo Pálido faz a sua aparição, ele é acompanhado por eventos catastróficos, incluindo fome, pestilência e morte. Isso é frequentemente interpretado como um simbolismo do sofrimento e da mortalidade que assolará o mundo durante o período associado ao fim dos tempos. Sua foice é usada para ceifar vidas, lembrando a todos que a morte é uma parte inevitável da condição humana e que ninguém pode escapar do seu alcance. A interpretação do Cavaleiro do Cavalo Pálido pode variar entre as diferentes tradições religiosas e teológicas. Alguns o veem como um símbolo do juízo final, representando a inevitabilidade da morte e o julgamento divino que aguarda a humanidade. Nessa interpretação, ele é uma lembrança da efemeridade da vida terrena e da necessidade de se preparar espiritualmente para a eternidade. Outros podem interpretar o Cavaleiro do Cavalo Pálido de maneira mais simbólica, associando-o a eventos históricos, como pandemias ou tragédias que resultam em grandes perdas de vidas. Nesse contexto, ele simboliza os flagelos e as calamidades que podem afetar a humanidade. No entanto, independentemente da interpretação, o Cavaleiro do Cavalo Pálido desempenha um papel importante no simbolismo da escatologia cristã, que busca compreender os eventos que cercam o fim dos tempos e o juízo divino. Sua presença na narrativa do Apocalipse é uma lembrança da finitude da vida humana e da importância de buscar a retidão e a preparação espiritual diante do inevitável juízo divino.